Pessoal, então é o seguinte, nós vamos falar hoje sobre as leis divinas, né, também chamadas de leis morais. Eu não tive tempo de fazer os slides, né, para dar uma sequência, mas eu não vou falar de todas as leis hoje. Eu fiz uma divisão para não ficar muito pesado e não ficar muito tempo, para dar um tempo da gente comentar no final, acrescentar alguma coisa, alguma observação, tá? E reforçando aí, Nilce, observa aí se precisar de algum reforço, alguma coisa interessante a mais, por favor, nos ajude, tá certo? Então, Ok. vamos lá. Esse estudo, né, que eu elaborei esse estudo até foi semana passada, foi a partir de uma ideia da Karina, né? Surgiu a necessidade de a gente criar um tema para os estudos nos sábados e esse tema ser desenvolvido em mais de um sábado, porque senão a gente estava percebendo que ficava uma coisa meio solta. Então, tendo um tema, eu acho que fica melhor para quem apresenta e muito mais agradável para quem ouve, porque você tem uma sequência, né? E é um estudo que eu fiz e que depois eu posso mandar para vocês, se vocês quiserem. Ele não é meu, ele é nosso, né? Elaborei, acrescentei algumas coisas que eu achei muito interessantes. Então, ele tem a base vou dizer, três livros, três focos, né? O primeiro foco é o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Que ele ressalta de forma mais veemente, ele desenvolve, ele explica, né? Essas leis divinas. E o segundo foco foi um site não, um estudo que eu encontrei na FEB, que eu achei muito interessante esse estudo. Eu achei assim, eu vi alguns, mas esse que eu optei por utilizá-lo, eu achei ele um pouco mais completo, sabe? Eu achei ele mais simples e mais completo. E, por fim, eu utilizei também o vídeo que a Karina postou, que é o vídeo da Nova Acrópole. Eu não sei se vocês assistiram. Vocês assistiram aquele vídeo? É muito bom e vale a pena assistir. Lá naquele vídeo, na verdade, ele chama, deixa eu ver o nome aqui, Paulo Tarcísio. Ele é um filósofo e ele vai falar, na verdade, do livro Bhagavad Gita, que é um livro indiano. E tudo que Uhum. ele falou, eu já tinha começado a elaborar o texto. Quando eu ouvi, eu falei, tem tudo a ver com as leis divinas. E a Karina ainda falou para mim assim, assista ao vídeo, porque ela já deve ter visto assim, isso aqui vai ajudar no estudo, né? Então, eu incluí esses três, eu fiz uma miscelânea disso aí, botei no liquidificador e saiu isso aqui, que a gente vai estudar, que a gente vai comentar, né? Então, quando a gente fala de lei, eu não vou entrar muito focar muito essa questão, que a gente lembra de advogados, a gente lembra de um grupo de pessoas, né? No aspecto leis humanas, um grupo de pessoas que define o que é bom, o que é ruim para a população, o que a população precisa, o que ela não precisa, né? E que prescreve aí e vem a Constituição, que é a Carta Magna, né? A Carta Máxima, e é a partir dela que a gente vai viver em sociedade, que a gente vai ter ou não liberdade, que a gente vai poder saber os nossos deveres, os nossos direitos, e assim por diante. E as leis divinas, ela também tem uma autoridade soberana, só que essa autoridade soberana, ela elaborou, vou dizer assim, né? Ela elaborou leis, ela criou leis, e essas leis, elas são imutáveis. E as leis humanas, elas são mutáveis, porque ela vai mudar de acordo com a época, de acordo com a necessidade, porque hoje há uma necessidade que não é a mesma que havia há alguns anos, né? Quando aquela lei foi criada, a gente até fala assim, a lei caducou,
né? Até usei essa expressão, porque a lei caduca mesmo, né? A gente caduca, que dirá a lei, né? Então, com essa autoridade soberana, que é Deus, né? Ele criou, então, essas leis que são eternas, que não se alteram, elas são justas, porque as leis divinas, ela tem como base, o suporte dela é a justiça divina. Então, se eu tenho lei, né, qual que é o símbolo da justiça, mesmo que seja humana? Não é a balança, né? Então, a justiça divina, a balança dela é igualitária. Ela não vai pesar mais para um do que para outro, não. A balança, ela é sempre no mesmo prumo. Ela está sempre na mesma linha. Então, ela é eterna, ela é justa, ela é imutável, né? Assim como é a grande representação de Deus. Que Deus, ele é eterno, ele é grande, ele é imutável, né? Ele é o nosso Pai maior, é o processo natural, é o nosso natural, é a nossa essência, né? Só que antes de falar, né, dessas leis, antes eu quero falar o seguinte: são 10 leis que eu fiz no estudo, né? É a lei do amor, justiça e da caridade, a lei da adoração, a lei do trabalho, a lei da liberdade, a lei da sociedade, a lei da igualdade, reprodução, lei da conservação, lei da destruição e, por fim, a lei da evolução, né, que é a lei do progresso. Mas, para não ficar muito cansativo, eu vou tentar falar até pelo menos a quinta lei aqui na minha ordem. Essa ordem, a gente sabe que na natureza não existe essa coisa, primeiro isso, depois aquilo. As coisas estão tudo junto e misturado, né? Mas para a gente ter uma sequência, aí eu fiz essa questão. Então, eu pretendo falar hoje da lei do amor, justiça e caridade, a lei da adoração, a lei do trabalho. Deixa eu ver qual que é aqui seguindo aqui, gente, porque a lei da liberdade e a lei da sociedade. Mas eu vou ter observando o tempo para não ficar muito cansativo e não passar muito na frente, para a gente ter oportunidade de a gente conversar um pouquinho também. E nesse vídeo, eu achei interessantíssimo quando começa a falar sobre a questão da sabedoria. E eu achei tão interessante ele dizer, né, que a sabedoria, apesar de que a gente sabe disso, mas quando alguém fala, parece que dá um clique e fala, nossa, é mesmo, desse jeito. A gente tem uma ideia de que a sabedoria, ela faz parte mesmo da filosofia. E quando se fala em filosofia, a gente sempre, eu, pelo menos como professora, imagino os livros de filosofia, né? O professor de filosofia. E a filosofia, na verdade, ela não nasce dos livros, ela nasce da gente mesmo, né? Ela nasce da nossa luta diária, né? Da nossa busca diária de ser melhor, de tentar entender o que é bom, o que é ruim, o que é justo, o que é injusto, né? Até onde eu devo ir, até onde eu devo caminhar para que eu me sinta melhor e faça também alguém melhor, né? É a nossa eterna luta entre o bem e o mal, que nada mais é do que a justiça divina. Porque a justiça divina é esse pêndulo aí, né? O bem e o mal. Então, os livros, eles nos fortalecem, né? Eles nos dão, às vezes, até receitas de como ser feliz, de como ser sábio, mas cada um tem a sua regra pessoal. Cada um tem a sua necessidade, tem as suas dificuldades. Os meus vícios, entre aspas, quando eu falo vícios, eu estou dizendo assim, mágoas, né? Arrogância, alguma, por exemplo, eu achar que
o que eu falei está certo e ninguém pode me rebater. Isso é arrogância. O meu egoísmo, de achar que eu mereço mais do que o outro, né? De que o que eu estou falando, as pessoas têm obrigação de me ouvir, não pode me questionar, não pode... porque a gente encontra tudo isso. E esses são vícios. Né? O que eu estou chamando de vícios são esses vícios. Né? São os obstáculos que a gente encontra da gente com a gente mesmo e da gente diante do outro. Né? E esses obstáculos é a nossa briga eterna, né? E ela é briga cotidiana. É aquela velha expressão, né? Matar um leão por dia. Então, a gente acaba entrando naquela coisa de que está tudo bem, a gente acostuma a nossa zona de conforto. Então, a minha zona de conforto, por que é chamada de zona de conforto? Porque ela está ali, se está bom ou se está ruim, olha, está ruim, mas está bom. Né? Aquela expressão, está ruim, mas está bom. Então, isso é zona de conforto, né? E que eu chamo de zona de desconforto, porque a gente isso é uma forma, né? Esse mal, ele vem para julgar a gente para frente. Se você entra na zona de conforto, por isso que Joana fala, né? Que zona de conforto é o mal. E ela está certa, né? Essa zona de conforto. Nossa, estou com preguiça, eu preciso fazer caminhada, mas estou preguiça, vou ficar quietinha aqui. Se eu não criar em mim uma força de vontade, falar, isso é bom para mim, e começar a minha rotina e fazer alguma coisa diferente, pegar um livro para ler, estou preguiça de ler, não vou ler não, vou deixar isso para amanhã. E você vai procrastinando, né? E essa procrastinação é algo que eu tenho visto de forma muito forte hoje em dia. A gente, quantas vezes a gente se pega e fala, nossa, tem que fazer isso, não, vou deixar isso para depois. E você vai empurrando aquilo com a barriga, né? Essa é a zona de conforto. Por quê? Porque se eu não empurrar com a barriga, eu vou ter que tomar uma atitude, vou ter que fazer algo para poder eliminar aquele obstáculo, aquele vício meu, aquela minha procrastinação, minha arrogância, de reconhecer que o outro também tem vez como eu, né? Que não é só eu que posso, não, o outro também pode, né? Que o bom, eu não sou a bam, o outro também pode ser, o outro é, né? O outro também é mal, como eu também sou, que nós temos tudo isso, né? Então, eu achei muito interessante quando ele fala essa questão da sabedoria, né? Que a sabedoria, ela nada mais é do que a nossa luta cotidiana. E a sabedoria, ela é comparada ao elefante. E eu, particularmente, é um animal que eu tenho, assim, verdadeiro fascínio é pelo elefante. Eu acho ele imenso, né? Ele é um animal forte, ele é um animal que tem uma memória fantástica, mas ele anda devagar, ele anda mansinho, né? Ele protege a sua prole. E se algo não der certo, ou se ele sentir que ele foi atacar, ele tem força para poder atacar. Né? Então, ele é forte, ele é manso e ele é forte, ele é robusto. Né? E assim é o sábio. O sábio é aquele ser que está sempre tentando ser calmo, entender as coisas, mas ele é humano, como nós todos somos. Né? E nós, mesmo na nossa pequenez, todos nós temos a nossa sapiência, a nossa sabedoria, né? Nós somos sábios dentro daquilo que você vai desenvolvendo no seu dia a dia, dentro daquilo que é importante, né? E outra coisa que eu achei muito interessante, que a sabedoria, ela está sempre atrelada à palavra destruição, à palavra guerra, ela está sempre ligada à morte. E a gente pensa, nossa, mas que coisa estranha, sabedoria, né? Uma das leis divinas é, é a destruição, né? É a lei da morte. Então, quando você assenta e você sai daquela zona de conforto sua, de ter aquele estigma de que morte é só aquela coisa horrorosa, dolorosa, e você começa a perceber que a morte, ela não é só a morte do corpo.
nós somos transitórios. O nosso corpo, o nosso físico, que é a nossa aparência, ela é transitória. Então, o que a gente tem que preservar? É a nossa essência. E é na nossa essência que a gente vai encontrar as grandes dificuldades que são externadas, que são exteriorizadas através do nosso corpo, através do nosso pensamento, através das nossas palavras, né? E eu digo, quando falo através das nossas palavras, me vem sempre a ideia daquele ato falho. Eu não sei se você sabe o que é ato falho? Não? Ato falho é quando você fala algo e que aquilo não tem a ver com o momento, mas, por exemplo, você vai falar o nome de alguém, você fala o nome de uma pessoa que talvez alguém tenha feito parte da sua vida, mas que você nem está lembrando daquela pessoa e de repente você fala o nome daquela pessoa. Você fala, opa, por que eu falei o nome dessa pessoa? Você ainda confunde com o nome. Isso era muito comum com o namorado. A gente passava aperto, né? Então, assim, você toma uma atitude, você age de um jeito que você fala assim, não, mas para que eu agi desse jeito? Né? Isso são atos falhos. É aquilo que te aflora, é aquilo que a sua consciência te lança sem que você, por exemplo, não estou nem pensando nisso, estou nem lembrando disso. Que reação é essa? Que palavra é essa que eu soltei? Que nome foi esse que eu falei? Não estou nem lembrando dessa pessoa. Isso é ato falho. Tá? Você falha ao dizer, mas você falha no sentido de querer fazer referência, né, a alguma pessoa e, na verdade, você faz referência a outra. Por quê? Porque aquilo está dentro de você. Então, aquilo ali é um caminho. Opa, mas se eu agir assim, por que eu agi? Eu vou tentar achar esse ponto doloroso aí. Porque isso aí pode ser um obstáculo. E ele é um obstáculo. Geralmente é um obstáculo, né? Então, você vai tentar entender. E aquilo ali, aquele caminho que você vai traçar, é o caminho que você sai da sua zona de conforto. Você fala assim, não, falei isso, foi erro, não estou nem entendendo isso, não. Mas se a consciência da gente parece que faz um negocinho assim, dá um beliscão lá dentro da gente e fala assim, uai, por que você está pensando e falando isso? Né? Por que essa pessoa saiu da sua boca agora, o nome dessa pessoa? Não tem nada a ver, que tem anos que você não vê. O que está acontecendo? Né? Então, isso aí é sabedoria. Né? Então, quando você percebe que o seu corpo exterioriza coisas, ideias, lembranças, pessoas, nomes, ações, que você de repente é pega de surpresa, então você reage. E o que a natureza quer da gente? O que Deus quer da gente? Que você dê aquela sacudida mesmo dentro de você. Que você saia da mesmice. Que você se autoconheça cada vez mais. Que você reaja às suas necessidades mais essenciais. E eu vou te falar assim, aí alguém te pergunta, quais são suas necessidades mais essenciais? Assim, nossa, você sabe que eu não sei? Comer, dormir, beber. A gente sempre cai naquilo que é do corpo físico, naquilo que é fácil você nomear. Dormir, tomar banho, né? Isso são necessidades essenciais. Elas são essenciais? São. Mas qual que é a sua necessidade da sua essência? Olha, muda completamente, né? A sua necessidade essencial. Qual é a necessidade da sua essência? Olha, observe que há uma diferença, uma ruptura com essa ideia. Porque o essencial é aquilo que te faz sobreviver, te faz manter vivo e tudo mais. Mas a necessidade da sua essência, você sai do âmbito físico, material, e você cai no âmbito do coração, da sua necessidade. Você busca no âmbito do seu pensamento, da sua necessidade mais íntima. Você vai lá no seu íntimo. E quando a gente cai no nosso íntimo, quando a gente começa a pensar, o nosso coração sente,
Aí vem a primeira lei divina, que é a lei do amor, que eu classifico como primeira aqui, para a gente ter uma ordem, né? A lei do amor, da justiça e da caridade. Né? Dentro do Espiritismo, a gente vê que amor e caridade são sinônimos. Porque se você é caridoso, o que é ser caridoso? Eu vou dar a roupa que eu estou vestindo, se eu não gosto mais dessa roupa, eu vou dar para alguém. Ai, nossa, pessoa tão boa, eu vou pegar o pão que eu não comi dentro de casa e vou dar para alguém. Muito obrigada e tudo mais. Caridoso nem sempre é também você ajudar o outro que não tem onde morar, que não tem uma roupa para vestir, não tem um sapato para calçar. Você está ajudando as necessidades essenciais dele. Mas qual que é a essência dele? Às vezes, é um sorriso que você dá para uma pessoa. É um olhar que você lança, que você fala para a pessoa assim, olha, eu estou te vendo. Aquela pessoa que está ali esquecida, você chega, como vai? Bom dia. Às vezes tem pessoas, né, que não recebem. Quantas vezes eu passo, às vezes eu passo na rua e falo, bom dia. As pessoas olham para mim assim e falam assim, que? Mas não te conheço? Né? Então, assim, é uma resistência. Eu vou julgar essa pessoa de forma alguma. Se realmente ela não me conhece, nem eu a conheço. Se é um irmão meu, é um irmão meu de, de raça humana, vou chamar de raça humana, de ser humano. É um irmão em Cristo, é um irmão universal. E nós somos essa família universal, né? Então, assim, eu tenho observado que o mundo, né, o Brasil, o mundo inteiro está passando, tá num caos. Eu não sei se vocês estão observando isso, mas eu vejo as coisas assim, uma bagunça tremenda. E esses dias eu achei uma mensagem, que eu até coloquei no meu Instagram, que eu achei muito interessante. Eu achei que era o caos, mas não era mais do que um divisor de águas. Então, eu achei isso tão interessante que eu falo assim, eu até arrepio, né? Porque, assim, às vezes a vida da gente está aquela bagunça e, de repente, aquela bagunça que te parece mal, te parece ruim, ela te empurra para tentar resolver. Você tem que resolver, você tem que sair dessa bagunça. Você não consegue. A gente, o quarto bagunçado, você vai jogando roupa e tal, ajeitando. Eu não dou conta, eu particularmente não dou conta, eu nunca dei conta disso. Mas tem gente que vai jogando roupa para todo lado, mas chega um momento e fala assim, não dá mais nem para entrar nesse quarto, eu vou ter que arrumar. Né? E assim é a vida da gente. Né? Então, desde que o homem é homem, ele traz em si, né? Ele já tem essa essência, porque somos, como eu disse, né? O sol maior, que é Deus, e nós somos os raiozinhos desse sol. Então, eu não, nós carregamos em nós o senso de justiça. Quem é que, por mais indiferente que pareça, por mais desligado que seja, não se mobiliza, não se condói, né? não sente compaixão por uma injustiça. Aconteceu alguma coisa com alguém, nossa, mas isso não está legal, isso é injusto, né? E nós somos, a nossa essência, o nosso senso de justiça, ele faz parte de nós. Eu posso até não concordar, eu posso até fazer alguma coisa que não é legal com o meu semelhante, né? Eu posso ser injusta, mas vai chegar um momento em que minha consciência vai me cobrar aquilo. Lá comigo, eu com meu travesseiro, eu sozinha lá no meu escuro do meu quarto, no meu cantinho, eu vou pensar, aquilo vai me cutucar. Então, nós temos em nós a essência dessa justiça. E que essa justiça é a nossa necessidade, da nossa essência, que a gente seja justo, que a gente seja bom, que a gente perceba que o mal existe para a gente poder peneirar. O mal está aí, né? Nós temos isso. Ele faz parte da justiça divina. A gente precisa dele, né? É a destruição.
A gente precisa dele para a gente poder destruí-lo, para a gente o quê? Para a gente resgatar quem a gente é e que a gente esqueceu que a gente é. Porque isso está lá na nossa essência. Mas a justiça do homem, ela é parcial e ela é seletiva. A de Deus, ela não é. Ela é imparcial e ela é justa. Então, a justiça, ela entra, né? Contrabalanceando entre o amor e a fraternidade. Olha que interessante isso. Aí vem amor e caridade, que fraternidade. Olha, na Revolução Francesa, né? Liberdade, igualdade, fraternidade. Então, no ideal francês, né, que a gente, até hoje, a gente carrega, essas são três necessidades da nossa essência. Liberdade. E a liberdade nos traz o quê? A questão da responsabilidade. Liberdade, igualdade. A justiça divina nos coloca no mesmo patamar. O meu conhecimento é diferente do seu. O meu nível de aprendizado é diferente do seu, porque nós não estamos todos no mesmo nível, não. Isso é fato, né? Então, tá aí. E nós vamos atingir o que com isso? Nós estamos a caminho do bem comum. Então, tá aí a fraternidade, o amor, justiça e fraternidade ou caridade. Fraternidade e amor são sinônimos. Caridade e amor são sinônimos. Por quê? Porque o amor, ele deveria ser e deve ser incondicional, né? É difícil, né? Às vezes, você fala, se a pessoa te fez alguma coisa que você ficou muito chateado, não, mas eu tenho que amar, né, o próximo como a mim mesmo. Às vezes eu não me amo tanto. Se eu não consigo amar o outro tanto quanto eu preciso amar, tanto quanto a lei de Deus, a lei de Jesus, Jesus veio e disse, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo como a si mesmo. Mas eu não consigo me amar tanto. E eu não consigo amar o outro. Eu tenho dificuldade de aceitar aquela pessoa. Na verdade, se a gente for buscar lá na nossa essência, a gente tem dificuldade de aceitar a nós mesmos, né? Aquela pessoa nada mais é do que o espelho que está dentro de mim. O meu espelho, eu vejo esse reflexo lá, no outro, né? Então, a questão do evangelho, ela tem, eu acho que são 4, acho não, são 4, né? A primeira questão que eu achei lá do evangelho é 873, fala, o sentimento da justiça está na natureza. E o interessante é que natureza é com letra maiúscula. Qual que é a diferença? Natureza com letra maiúscula, a nossa natureza, a nossa essência, o nosso espírito. Ou é o resultado de ideias adquiridas. Então, a minha justiça, eu aprendi com o outro, nasci sem saber que essa justiça existia, ou ela é um processo natural? Ela está em mim, ela está em todos nós, em cada um de nós. A resposta dos espíritos. Está de tal modo na natureza, em nós, na nossa essência, que vos revoltais à simples ideia de uma injustiça. É fora de dúvida que o progresso moral desenvolve esse sentimento, mas não o dá. Então, o que a gente pode concluir? Está dentro de mim, né? O progresso moral, né? Ele vai, olha, quando fala o progresso moral. Então, se eu estou em estado de progresso, se nós estamos em progressão, é porque eu já trago em mim a essência daquilo. Eu já tenho na minha essência aquela justiça aqui no caso, né? Deus o pôs no coração do homem, daí vem que frequentemente em homens simples e incultos, e é muito comum isso,
se vos deparam noções mais exatas da justiça do que nos que possuem grande cabedal de saber. Então, um banco de escola não te faz sábio. Só ele não. Porque a sabedoria, você já nasce com seu senso de justiça, de você. Se você tem um senso de justiça mais aguçado, você consegue enxergar que uma história, ela tem no mínimo dois lados, né? Se você tem um senso de justiça aguçado, você tem condições de uma forma mais clara de saber que determinada atitude vai fazer mal para o outro, vai fazer mal para você mesmo. Isso fica muito claro em nós. A outra questão, 874. Sendo a justiça uma lei da natureza, como se explica que os homens a entendam de modos tão diferentes, considerando um justo o que a outros parece injusto? Olha que pergunta difícil. Eu achei essa pergunta tão difícil. Olha a resposta dos espíritos. É porque a esses sentimentos se misturam paixões que o alteram, como sucede a maior parte dos outros sentimentos naturais, fazendo que os homens vejam as coisas por um prisma falso. Então, nada mais é do que você ter um único foco de visão. Você ter dificuldade de entender que o outro tem as mesmas responsabilidades, os mesmos direitos que qualquer outra pessoa tem, não só você, né? Verdade, a minha verdade pode não ser a verdade do meu irmão, que está dentro da minha casa. E geralmente não é, porque é dentro da nossa casa que a gente tem os nossos grandes desafios. Os nossos maiores desafios estão do nosso lado, né? Como se pode definir a justiça? A justiça consiste em cada um respeitar os direitos dos demais. Então, dever, todo mundo tem. Mas direito, por que a gente liga tanto? Por que os advogados estão aí? Ah, estou vendo os meus direitos. Não é? Nós, humanos, a gente se preocupa muito mais com os direitos, né? Com aquilo que vai me dar suporte, aquilo que eu vou ganhar, que eu vou tirar proveito de alguma coisa, né? São os direitos. Direitos e deveres, né? E aí vem, que eu achei interessante também, olha, a lei da perfeição moral. Ela vem num tópico até separado. Ela é 893. Qual a mais meritória de todas as virtudes? Todas as virtudes têm seu mérito, porque todas indicam progresso na senda do bem. A virtude sempre que há resistência voluntária ao arrastamento dos maus pendores. Então, a virtude, quando você rejeita em você mesmo, que você tenta entender no outro uma reação negativa do outro, pensar, ele não está no dia bom, né? Essa pessoa ainda precisa, ela ainda não conseguiu entender. E você ter a humildade de respeitar aquele momento, o momento do outro. Por isso que a gente não está no mesmo patamar, cada um está no seu, né? De sabedoria, cada um está no seu desenvolvimento moral, no seu desenvolvimento ético, e assim por diante. E quando eu tenho a resistência, né, que eu crio a vontade, eu falo assim, olha, eu não posso continuar assim. Eu tenho que tomar uma atitude de mudar a minha forma de pensar. Eu vou forçar o meu pensamento, né? Eu preciso ser melhor. Eu tô percebendo em mim sensações de egoísmo, de orgulho. Onde que está isso? De você o quê? De nós tentarmos encontrar onde está aquela sementinha do mal necessário, porque é ela que vai fazer com que eu saia da minha zona de conforto e que eu modifique a minha forma de ver e que eu cresça moralmente, espiritualmente, mentalmente e assim por diante. E o meu corpo, ele vai
sentir essa mudança, né? O meu corpo, ele vai reagir a essa mudança, que ele vai, isso, eu vou me sentir bem com isso. Então, continuando, a sublimidade da virtude, porém, está no sacrifício do interesse pessoal pelo bem do próximo, né? Sem pensamento oculto de você falar assim, olha, estou com inveja sim, estou com ciúmes, eu acho que eu merecia mais que o outro. E de você falar assim, não, mas isso não é legal, isso não está legal. Esse sentimento oculto de você poder sentir isso e poder botar isso para fora. Porque a partir do momento que você consegue perceber que aquela situação ela não está legal para você, que ela não está legal, eu não estou respeitando os direitos do outro, que eu acho que o direito é só meu, né? Então, eu preciso modificar. Eu tenho que dar aquela sacudida dentro de mim e mudar. A mais meritória é a que assenta na mais desinteressada caridade. Então, quando você ajuda o outro sem pensar que você vai receber em troca, você ajuda por ajudar. Voltando até aquela que a Karina já deu tantas vezes, né? Do cara lá que carregou o porco. Aí o menino falou, não, mas você foi lá e carregou o porco. Eu falei, que porco? Né? Quer dizer, ele fez aquilo no processo natural. Não sinto que eu estou fazendo demais. Eu ajudo porque eu gosto de ajudar. Eu fiz isso porque faz parte de mim. Não modifica nada. Né? Quantas vezes alguns alunos, eu já tive pessoas que eu nem conhecia, falaram assim, já que eu preciso de uma correção de um TCC, mas eu vou te ser sincera, eu não tenho dinheiro para te pagar. Assim, me manda que eu vou corrigir para você. Quantas vezes eu já fiz isso de graça? Né? E não tô assim, e fiz porque eu gosto, é uma coisa que eu gosto de fazer. E assim, a pessoa fala, nossa, já não sei o que tal, me preocupa não. Se estiver te doendo muito, quando você tiver condições, você me dá um presente, faz qualquer coisa. Você tem meu número aí, você guarda aí. Entendeu? Então, assim, você age por agir. Né? Quando você vai na casa espírita, você vai fazer lá a sopa. Você vai pensando que o espírito está te olhando, pessoal, aquela pessoa ali, ela merece mais do que aquela outra que está ali. Ela está picando cebola e está chorando, a outra está só raspando a cenourinha. Nada disso. Né? Cada um seu mérito. Né? A segunda lei é a lei da adoração. Né? A lei da adoração é uma regra natural e divina, assim como a lei da justiça, a lei da caridade e a lei do amor. São todas regras divinas, são leis naturais. Né? Essas leis naturais, quando a gente fala que é lei natural, ela está presente em todos os tempos, desde os primórdios, desde que o homem é homem. Né? E eu sempre me lembro muito, e foi algo que me chamou muita atenção e que eu classifico como um divisor de águas para mim. Quando eu ouvi a frase, o berço rústico da fé. Eu achei isso tão interessante, porque se você for pensar o berço rústico da fé, qual é? É o medo. Eu achei isso tão interessante, mas o medo. Aí a sua mente, a partir do momento que você vai estudando, que você vai entendendo, vai compreendendo, e vai ampliando você vai tentando tirar esses vícios, né, esses obstáculos, você pensa, nossa, o medo rústico da fé. A pessoa tinha tanto medo que ela passou a adorar o sol, a adorar o céu, a adorar, criar imagens. Então, essa questão da adoração, isso sempre existiu. E o que é adorar? Né? Não é simplesmente eu vou pegar um terço, vou rezar, tem seu mérito? Tem. Desde que eu reze, pensando, observando, ei, meu amor, observando o que aquela mensagem, o que aquela oração está me passando. Né? Agora, simplesmente falar, papapá, 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 você tá, seu pensamento está noutra coisa, você está lá debulhando. Quer dizer, o valor que tem
de você simplesmente, né, parar e bater um papo com Deus. Você, nossa, Deus, você está chamando Ele, né? Nossa, Jesus, preciso tanto da sua ajuda. Estou precisando disso, disso, disso. Eu vou ficar tão agradecida. Nossa, me orienta, me ajuda, né? E quando você consegue, você fala assim, graças a Deus. Então, o que é essa lei da adoração? Ela é uma regra natural e que você vai elevar o seu pensamento a Deus. A Karina mesmo já falou isso tantas vezes, né? Você vai fazer o seu pedido, você vai exteriorizar a sua necessidade, a sua dificuldade, e você vai agradecer. Eu vou ficar muito grata se acontecer isso. E que me faça perceber que se não acontecer é porque é para o meu melhor. Essa é a grande dificuldade que muitas vezes a gente tem. Porque se você fala, vou pedir para Deus isso, Deus tem que me ouvir. Porque eu sou tão boa, eu ajudo tanto, eu faço isso, eu faço aquilo outro, né? E vem me veio aqui agora uma outra passagem bíblica que é muito comum, mas eu acho assim belíssima, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, se eu não tiver caridade, se eu não tiver respeito pelo próximo, eu nada serei. Então, o que adianta? Né? Se a gente não fizer porque o coração está pedindo e que você faz, quando você faz algo que seu coração pede, o mesmo trabalho que você tem para fazer algo bom, você tem que fazer o mal. O mal te exige até um pouco mais, né? Mas, assim, quando você faz algo mais, seu coração dói, né? Um trabalho que você faz, assim, por fazer, vai dar um cansaço, chega no dia e fala, nossa, parece que não fiz nada. Parece que não adiantou nada esse trabalho meu, eu não vejo. E, às vezes, uma coisa que você faz, um trabalho que você faz, o cansaço é o mesmo, e você, né, percebe, nossa, hoje, ai, parece que eu descobri o mundo hoje. Eu fiz tanta coisa interessante, tanta coisa boa, meu coração leve. O seu cansaço é gratificante, né? Então, a partir do momento que você eleva o seu pensamento a Deus e você pede o melhor, que você deseja o melhor, seja para você, seja para o outro, esse é um processo, né? É um progresso. Processo não, é um progresso, né? Sempre para melhor. E esse é o bem comum, né? Que aqui mesmo fala, né? O amor, a justiça, ela está entre o amor e a fraternidade para o bem comum. Então, tudo cai nisso aí. No amor, fraternidade e bem comum. Aqui eu achei interessante também, está escrito assim, olha, é ser cristão com Cristo em consoante com a expressão em vos amardes como eu vos amei. Então, a adoração nada mais é do que uma reforma íntima. Se você observar, a sua necessidade, lá você com Deus, ninguém está te ouvindo. Mesmo que você fale, né? Você vai falar com ele mentalmente. Você vai mandar a mensagem para ele mentalmente. Então, é uma reforma íntima, é uma necessidade da sua essência. Não é uma necessidade essencial, é a necessidade da sua essência, né? E aí, você desenvolve a sua capacidade, a sua espiritualidade. Você se vê como um ser espiritual. Você se vê realmente como um ser espiritual passando por uma vida corpórea, e não um corpo que carrega o espírito. A minha essência é o meu espírito, né? O meu corpo é a minha persona, é a minha personalidade, é o meu físico, é aquilo que eu sou hoje, aqui e agora. Então,
reforçando a ideia do orar, até coloquei aqui, ó, elevar seu pensamento ao Pai, a Jesus, fazer o pedido, conversar em espírito com esse ser maior, que seja o ser da sua adoração, né? Que tudo cai em Deus, que cai em Jesus. Maria, né? Algum santo, né? Que seja Francisco de Assis, a gente chama de santo, né? Agostinho, Santo Agostinho, São Francisco, qualquer outra divindade, né? Desde que você eleve o seu pensamento puro, sincero, né? E que depois, a esse Espírito Supremo, e que depois você tenha a humildade de agradecer, né? E de reconhecer que seu pedido foi aceito, beleza. Se não foi, é porque foi melhor para você. Porque Deus sempre quer o bem do seu filho, nosso, né? Da sua maior criação, que somos nós. Na questão do Evangelho segundo o Espiritismo, na 649, Allan Kardec pergunta, né, em que consiste a adoração? E os espíritos respondem, na elevação do pensamento a Deus. Pela adoração, aproxima o homem sua alma. Né? Então, é a conexão, é você perceber, no seu processo de adoração, você percebe que você está conectada a Deus. E é uma conexão direta. Ela não passa por outros caminhos. Vai embora. Né? Lá no seu pensamento, esse fiozinho aí de prata, de ouro, vem de todas as cores. Né? Te conecta a essa energia máxima. Então, rezar, orar, né? Fazer a sua adoração, você acreditar que você ter consciência de que você precisa de algo, que você sente necessidade de algo, ou alguém que você gosta muito tem necessidade e você está sendo usada como meio para aquela pessoa. O que é o passe? O passe é toda essa energia que manda para a gente e que a gente, através da gente, a gente envia as boas energias para outra pessoa. Isso é uma forma de adorar. Né? Isso é uma forma de orar, de desejar o bem para o outro. Se você joga aquela pessoa, está no seu campo mental, você desenvolve e você envia as ondas, você envia toda aquela energia boa para o outro. E o outro vai receber, vocês podem ter certeza disso. Né? Como a gente recebe, como a gente percebe. Né? Hoje eu achei muito interessante que eu estou aqui na casa da minha filha e ela está viajando com o marido e com o João Pedro. E os pais deles estão aqui. São duas pessoas fantásticas, a Araci e o Zé Roberto. E o Zé Roberto é uma pessoa assim, que trabalhou muito a vida inteira. E ele sente ainda a necessidade, ele precisa trabalhar mais ainda, ele quer trabalhar. E ele conseguiu um emprego, sabe? E a gente falando, ele comentando, que a partir do momento que ele conseguiu esse emprego, o que já surgiu de gente procurando o trabalho dele é uma coisa absurda. Aí eu falei assim, Zé Roberto, sabe por quê? Você abriu o seu campo mental. Você se abriu, né? E assim, como ele está, quando a gente está em atividade, essa atividade ela expande, ela cresce, né? Ela atinge outros campos. Então a gente se torna um imã. Aquilo atrai, vai trazendo as coisas para você, vai aproximando as coisas para você. Não é verdade? Então, na questão 650, Allan Kardec pergunta: origina-se de um sentimento inato a adoração ou é fruto de ensino? Sentimento inato, quer dizer, é natural, né? Quando você pensa, a Nilce lá está pensando na netinha lá, assim, ai filha, Deus te abençoe. Quantas vezes a gente pensa nos filhos da gente? Não, Deus proteja meu filho. Deus proteja minha filha, Deus proteja meu neto, minha família. Isso é uma forma de adoração, né? Você está enviando mensagens boas, né? Quando vem, não, que saudade que eu tô
determinada pessoa, de determinado... Você está mandando aquele sentimento bom. Porque se você tem saudade, é porque algo bom aconteceu, né? A consciência da sua fraqueza leva o homem a curvar-se, olha que bacana, diante daquele que o pode proteger. Nada mais do que humildade. Então, você, no processo de adoração, você é humilde, né? Deixe-me... Nossa, gente, eu acho que eu vou parar por aqui, porque já são 15 para as 9. Depois a gente continua. Ai, tá tão bom. Eu estava morrendo de saudade desse momento. A última questão desse item, 651, terá havido povos destituídos de todo sentimento de adoração? Nós já sabemos que não. Não. Que nunca houve povos de ateus. Todos compreendem que, acima de tudo, há um ente supremo. Então, todos nós sabemos, né? Até o ateu, se ele fala, eu não acredito em nada, ele acredita em alguma coisa. Algo ele acredita. Ele acredita no pai dele, na mãe dele. Ele acredita num amigo, né? Ele tem confiança num amigo. Se você confia, você acredita, né? Eu acho, pelo menos, eu penso assim. Se eu confio, é porque eu acredito naquela pessoa, né? E se eu acredito naquela pessoa, não é que eu vou adorar aquela pessoa, mas ela vai ser uma pessoa que vai estar no meu coração, né? Aquela situação, aquela família, determinada situação com que eu vivi, qualquer coisa, né? Se eu creio, né? Se eu elevo o meu pensamento, se eu penso em alguém de forma positiva, né? Então, não existe, né, povos de ateus. Então, os povos, como a gente tem o berço rústico da fé, os povos primitivos, eles tinham necessidade de preservação e eles sentiam, era uma necessidade. Eles olhavam o céu, eles não entendiam, né? Suponho eu que devia olhar, nossa, a lua, o sol, e fazer, não, mas que poder é esse? Então, só o fato de você levar os seus olhos para o céu, você já está em adoração. Você está em adoração ao universo, você está em adoração à natureza, né? Ô, gente, eu vou parar por aqui, porque aí vem depois a lei do trabalho, eu falo demais, né? Falo muito. E é bom que aí eu vou ficando, tendo a oportunidade de fazer outros trabalhos, para dar uma aliviada também, para ajudar a Karina, né? Para não ficar só em cima dela. Tá bom? Posso terminar, gente? Então, beleza. Então, falamos, na verdade, só de duas lei divina, tá bom? Então, eu vou encerrar aqui e a gente